Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 27 do curso de Matemática, Função Modular. Então, o módulo de um número real. O que é o módulo de um número real? Quando você tem um número real e módulo. Se esse número for positivo, vai ser o próprio número. Se esse número for menor do que zero, portanto, se ele for maior, positivo ou igual a zero, ele é o próprio número. E se ele for menor do que zero, portanto, um número negativo, você vai ter que multiplicar por menos x, por menos, para deixar ele positivo. Por exemplo, o módulo de menos 2. Você vai ter que colocar ele, colocar um menos e botar esse número de novo, portanto vai ser 2. O módulo de 4 é o próprio número, porque ele é maior ou igual a zero, portanto 4. 3 menos π. Π é 3,14. Então, o número negativo é maior que o 3. Portanto, você vai ter que mudar o sinal de tudo. Vai ficar menos, 3 menos π. Isso aqui vai ser menos 3 mais π. Portanto, é assim o módulo de um número com uma subtração. Se o número negativo for maior que o positivo. Você muda o sinal de tudo apenas colocando o negativo como está na definição. Perceba esse número, 1 menos 8. Perceba que a subtração, o menos 8 é maior que 1. Portanto, você vai ter que deixar negativo, vai ficar 1 menos 8. Isso aqui vai ficar menos 1 mais 8. Portanto, é igual a 7. Isso aqui, a raiz de 2 é 1,4. Portanto, a raiz de 2 é maior que 1. A subtração, o número que está subtraindo é maior que o positivo. Portanto, você vai ter que botar 1 menos raiz de 2, portanto vai ficar menos 1 mais a raiz de 2. É o módulo desse exemplo. E aqui, x menos 1. Bom, você tem que perceber que isso é uma função do primeiro grau, você vai ter que achar a raiz. Portanto, o x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Então, x tem que ser maior ou igual a 1. Ou menos x mais 1 tem que ser maior do que 0. Então, o x tem que ser menor do que 1. Então, seria essas duas possibilidades de resposta. Vamos para um exemplo 6. Seria o módulo de x menos 2. Isso aqui seria o x menos 2 maior ou igual a 0. Portanto, o x tem que ser maior ou igual a 2. Ou o menos x mais 2 tem que ser maior do que 0. Portanto, o x tem que ser menor do que 2. Então, seria essas duas respostas. O x sendo menor do que 2. Por quê? Porque se ele for menor do que 2, por exemplo, menos 3 menos 2. O módulo disso aqui, seria menos com menos, daria mais. Mas você soma, né? Então, seria mais 5. Ou o x igual ou maior ou igual a 2. Portanto, se for 2, vai ficar 2 menos 2, vai dar 0. Ou se for maior, né? Se for maior, vai ficar 3 menos 2. O módulo vai ser o módulo de 1, que é 1. Então, sempre o módulo nunca deixa o número negativo. Sempre o módulo vai ser positivo. Ok? Bom, vamos agora para a equação modular. É o segundo, você tem que saber isso aqui primeiramente, o que é o módulo. O módulo não é trocar o sinal, e sim observar o que está acontecendo com o número real e deixar ele sempre maior ou igual a 0. Isso que o módulo faz, não deixa o número negativo. Então vamos para as equações modular. Equação modular. Bom, o primeiro exemplo seria assim, o módulo de x igual a 4. Perceba que seria uma função constante, né? Uma função do primeiro grau constante, por exemplo, seria uma reta. Então, esse x ele pode ser 4 ou o x pode ser menos 4, ok? Seria esses dois, o conjunto de solução seria o x pertencentes aos reais, tal que o x pode ser 4 ou o x pode ser menos 4. Bom, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo seria o módulo de x menos 6 igual a 9. Então, esse resultado poderia ser x menos 6 igual a 9 ou
menos x mais 6 igual a 9. Então, o x poderia ser 15 ou você passa isso aqui para cá para ficar positivo. Você passa positivo e esse aqui você vai passar negativo. Então, vai ficar... vai ficar menos x. Se você passar aquele positivo, vai ficar o x igual a 6 menos 9. Portanto, o x é igual a menos 3. Seria esses dois resultados. Ok? Bom, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo seria o módulo do módulo de x menos 2, fecha o módulo, igual a 3. Então, isso aqui também poderia ter dois resultados, né? O módulo de x, você pega só o módulo igual a 3, igual a 3. Ou o módulo de x mais 2 igual a menos 3. Então, você vai ter que o módulo de x vai ser igual a 5. Portanto, o x pode ser 5 ou o x pode ser menos 5. E aqui seria o módulo de x igual a menos 3 menos 2. Então, o módulo de x seria menos 5. Isso aqui não existe. Não existe por quê? Porque nada em módulo daria um número negativo, ok? Então, a resposta seria o conjunto de solução para essa equação modular, seria que o x é pertencente ao reais, tal que o x pode ser 5 ou o x pode ser menos 5. X pode ser menos 5. Porque se você colocar o 5 aqui, coloque o 5 aqui, vai ficar módulo de 5 menos 2 é igual a 3. Sim, porque o módulo vai ser o módulo de 3, que é igual a 3, sempre um positivo. Ou menos 5, se você colocar o menos 5 ali, vai ficar o módulo do menos 5, menos 2, fecha o módulo igual a 3. O módulo de menos 5 é 5, menos 2 é igual a 3. Então, isso aqui vai ser o módulo de 3, que é igual a 3. O módulo de 3 é 3, ok? Seria essas duas respostas para o conjunto solução. Bom, vamos agora para um quarto exemplo. Deixa eu apagar isso aqui, fica para vocês copiarem isso aí. O quarto exemplo seria uma função de segundo grau, por exemplo. Portanto, exemplo 4 seria o x ao quadrado menos 5 vezes o módulo de x mais 6 igual a 0. Então, isso aqui poderia ter duas funções. Seria o x ao quadrado menos 5 vezes mais x, seria entre parênteses, mais x mais 6 igual a 0. Ou o x ao quadrado menos 5x menos x mais 6 igual a 0. Portanto, isso aqui seria x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E esse aqui seria x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Portanto, isso aqui seria uma função de segundo grau em que teria duas raízes por soma e produto. A soma tem que dar mais 5 e o produto tem que dar 6. Quais seriam esses números? O x1 e o x2 seria 2 e 3, né? Por quê? Porque a soma dá 5 e a multiplicação está dando 6. Então, o conjunto de solução para cá seria o conjunto de solução seria 2 e 3. E para essa aqui, a soma tem que dar menos 5 e o produto tem que dar 6. Então, qual números poderia ser? Seria o x1 e o x2, né? O x1 teria que ser menos 3 e o x2 tem que ser menos 2. Por quê? Porque a soma dá 6. A soma dá menos 5 e o produto dá 6. Por quê? Menos 2 vezes menos 3, isso aqui vai dar 6. E menos 2 mais menos 3, isso aqui vai dar menos 5. Ok? Então, a solução para esta equação aqui seria menos 3, para deixar em crescente, menos 3 e menos 2.
Então, qual seria o conjunto de solução para esta equação modular? Seria o conjunto de solução seria menos 3, menos 2, 2 e 3. Ok? Assim que você faz para a equação modular do segundo grau. Bom, dado esses exemplos, vamos agora para a inequação modular. Como que a gente resolve a inequação modular? Você tem que pegar o x, quando tiver sempre em módulo, você tem que botar ele positivo e negativo e achar a resposta. Colocar o conjunto de solução como resposta, né? Agora vamos para a inequação modular. Inequação modular. Bom, a inequação modular seria assim, ó, primeiro exemplo. X em módulo maior que 3. Bom, você teria que colocar, igualar essa inequação igual a zero. Então seria o módulo de x menos 3 tem que ser maior que zero. Então, poderia ter duas equações. Poderia ser x menos 3 igual maior que zero ou menos x menos 3 maior do que zero. Então, o x tem que ser maior que 3 e aqui você passaria para cá, né? O x tem que ser menor do que menos 3. Você sempre faz aquela reta dos números reais para a inequação. Aqui você coloca o zero. E aqui você coloca a bolinha menos 3 aberta e a bolinha 3 fechada. Então, todos os números para ser maior do que 0 teria que ser maior do que 3. Então estaria aqui, ó. Estaria aqui, ó. E teria que ser menor do que menos 3, estaria aqui. Então qual seria o conjunto de solução? O conjunto de solução seria o x pertencentes aos reais, tal que o x tinha que ser maior do que 3 e menor do que menos 3. Ok? Ou o conjunto de solução, melhor, o conjunto de solução teria que ser assim, ó. O conjunto de solução teria que ser x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser maior que 3 ou o x tem que ser menor que menos 3. Por quê? Porque se você colocar o menos 3 aqui, ó, se você colocar um número maior que menos 3 aqui, por exemplo, o módulo de menos 4 é maior que 3? Sim, porque o módulo de menos 4 é 4, ele vai ser maior que 3. Ou maior que 4, o módulo de 4 é maior que 3? Sim, porque o módulo de 4 é 4, que é maior que 3. Ok? Agora, se você colocasse, por exemplo, o próprio 3, se você colocasse o 3, por isso que não poderia ser o 3, tem que ser maior, por isso que a bolinha está aberta. Se você colocar o módulo de 3 é maior que 3, não, porque o módulo de 3 é 3, não é maior que 3, isso aqui é falso. E se você colocar um número menor do que 3, aqui ó, seria o 2, o módulo de 2 não é maior que 3, porque o módulo de 2 é 2, não é maior que 3, é menor que 3. Ok? Agora vamos para um segundo exemplo de inequação modular, que seria assim, ó. Exemplo 3 seria o módulo de x menor do que 3. Então, o módulo de x menos 3 tem que ser menor do que 0. Ok? Então, você tem que x menos 3 é menor do que 0 ou x menos x menos 3 tem que ser menor do que 0. Ok? Então você tem que o x aqui ó, tem que ser menor do que 3 ou o x tem que ser maior do que menos 3. Certo? Então você coloca aqui a função, a linha dos números reais, você coloca o 0 aqui, você coloca o 3 aqui e o menos 3 aqui. Então você abre a bolinha, porque não pode ser esse número, porque é menor ou maior.
Então, você tem que ser menor do que 3, portanto, está aqui, ó. E tem que ser maior do que menos 3, portanto, está aqui, ó. Seria aqui dentro o conjunto de solução. Então, qual seria o conjunto de solução? O conjunto de solução seria o x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser maior do que menos 3 e menor do que 3. Esse seria o conjunto solução. Vamos agora para o que é o mais importante desse assunto, que é o gráfico da função modular. Vamos construir o gráfico de uma função modular. Então seria o gráfico da função modular. Primeiro eu vou colocar uma função, seria assim, né? O f de x seria o módulo de x, tal que o x seria x se fosse x maior ou igual a zero, e menos x se for x igual a menor do que zero. Isso aqui seria a definição na primeira, quando eu coloquei no início da aula. Então, colocando um gráfico aqui, ó, um eixo cartesiano x, y, como é que seria essa função? Bom, eu estou colocando f de x, f é igual ao módulo de x, então você sempre vai colocar a tabelinha, ó, x e y. Bom, se o x for zero, então o y também vai ser zero, né? Porque ó, vai ser x se ele for maior ou igual a zero. Então se ele for igual a zero, vai ser zero também. Então aqui está o primeiro ponto. Seria aqui o primeiro ponto. Ok? Bom, e se o x fosse 1? O y também seria 1. Então se tá, o x está 1, então o y aqui seria 1. Então ele estaria nesse ponto aqui, ó. E se o x fosse 2, o y também seria 2, porque o módulo de 2 é 2. Portanto, se o x fosse 2, o y também seria 2. Ele estaria aqui. Deixa eu ver se está. Isso, seria aqui. Deixa eu ver se está legal. Aqui, né? Então seria aqui o x, os pontos, né? Bom, e se o x fosse 3? Se o x fosse 3, o y também seria 3, porque o módulo de 3 é 3. Portanto, se o x fosse 3, o y ia ser 3. Então, ele estaria nesse ponto aqui, ó. Ok? Você percebe que é uma reta, né? Seria uma função linear, uma reta. Mas, e se o x fosse menos 1? O módulo de menos 1, ele é igual a 1. Então, o menos 1 é 1. Ó. Então, aqui seria o x menos 1, ele seria igual a 1. Se fosse o menos 2, o módulo de menos 2 vai ser menos 2, portanto 2. Então, o x, o elemento do domínio seria o menos 2, a imagem seria 2. E se o elemento do domínio fosse menos 3, ó, o módulo de menos 3 seria menos 3. Então seria igual a 3, portanto 3. Então quando ele é menos 2, ó, quando ele é menos 2, ele vai ser 2, ele vai ser aqui. E quando ele for menos 3, ele vai ser 3. Perceba que o módulo nunca deixa o número ficar negativo. Por isso que a função modular nunca vai estar no eixo de baixo. Portanto, nunca vai estar no quadrante, no terceiro e quarto quadrante. Por quê? Nesses dois quadrantes, a imagem é negativa, mas a função modular, ou o número e o módulo, nunca permite que seja negativo. Portanto, como é que seria o gráfico de uma função modular? Assim, ó, seria como se fosse um V.
para cá e para cá, ok? Eu sei que não ficou legal a reta, mas seria uma reta aqui e uma reta para cá, ó. Mas nunca ia chegar nos quadrantes negativos, a não ser que você faça isso, ó. Vou construir um outro gráfico aqui, ó. Vou apagar tudo e a gente vai fazer uma nova função. Como é que essa função poderia chegar no eixo negativo? Seria justamente com a mudança, ó, você mudando o gráfico somando, né? Então, vou apagar isso aqui. Não, vou deixar isso aqui, vai ficar x, tem que ser maior ou igual a zero, ou menos x se o x for negativo. Vou fazer mais um eixo cartesiano aqui, ó. E agora a função que a gente vai estudar vai ser o f de x sendo o módulo de x menos 1. Olha como que ia alterar o gráfico, ó. Bom, o gráfico ia ser alterado por quê? Porque quando o x fosse 0, o y ia ser menos 1. Então, ó, ia começar aqui, ó. Aqui ia ser o vértice. Então, se o x fosse 1, o y ia ser 0. Ó, aqui seria o primeiro ponto. Deixa eu colocar de vermelho o primeiro ponto. Ó, aqui seria o primeiro pontinho, né? O primeiro ponto seria esse, porque o menos 1. Então, quando o x for 1, o y vai ser 0. Então, quando o x for 1, o y vai ser 0. Aqui seria o segundo ponto. Quando o x for 2, o y vai ser, o módulo de 2 é 2, menos 1, 1. Portanto, quando o x for 2, o y vai ser 1. Portanto, tá aqui, ó. Seria esse ponto. Se o x fosse 3, o y seria, o módulo de 3 é 3, 3 menos 1, 2. Então, seria aqui, ó. Portanto, se o x for 3, o y vai ser 2. Portanto, tá nesse ponto aqui, ó. Vou fazer só mais um x positivo. Se fosse 4, ó, o módulo de 4 é 4. Menos 1, 3. Portanto, o 4 seria 3. Então, estaria neste ponto aqui, ó. Não, mais um pouquinho para baixo, né? Para cá. Ok? Meu Deus. Seria aqui. Isso. Aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, e se fosse o x fosse menos 1? O módulo de menos 1 seria... se o x fosse menos 2. O módulo de menos 2, ó, o módulo de menos 2 é menos 2, portanto 2. A imagem ia ser 2, portanto quando o x... deixa eu fazer com 1 primeiro. Ó, quando o x for menos 1, então o módulo de menos 1 é menos 1, então é 1. Então a imagem seria 1 menos 1, 0. Então quando o x for menos 1, a imagem vai ser 0, portanto vai ser aqui em cima. E quando for menos 2? Vou apagar esse matemática aqui para a gente ir fazendo o menos 2. Toda vez que tiver uma função, você tem que botar no x e y, sempre. Então, se fosse menos 2, menos 2 é 2. 2 menos 1 dá 1. Portanto, aqui seria o menos 2. Ele seria aqui, ó, no 1. A imagem dele seria 1. Se fosse menos 3, o módulo de menos 3 é menos 3, portanto 3. 3 menos 1, 2. Então, se tivesse no menos 3, seria o 2, seria aqui, ó. E se fosse menos 4? Se fosse menos 4, o módulo de menos 4 é menos 4, portanto 4. Então, vai ser 4 menos 1, vai ser 3. Então, aqui está menos 4, seria o 3. Então, olha como que a função ia se tornar. Ó. A função ia ficar aqui, deixa eu fazer com o azul.
a função ia ser isso aqui, ó, para cá e para cá. Perceba que chegou foi para o terceiro e quarto quadrante, portanto para a imagem negativa, porque a gente colocou na função menos 1. E se colocasse o mais 1, se o f de x fosse o módulo de x mais 1, essa função seria assim, ó. Ok? Essa aqui é o f de x igual ao x menos 1. E essa aqui seria o f de x igual ao x mais 1. E se fosse o f de x... não, deixa eu só mudar aqui então. Isso aqui seria o g de x. E isso aqui seria o h de x. Vamos ter que ficar escrevendo aqui. Então isso aqui seria o fx, o f de x. Essa aqui seria o g de x. E se o h de x fosse o módulo de x mais 2, como é que seria a função? Seria aqui, ó. Seria assim. Essa aqui seria o h de x. E se tivesse o y de x igual ao módulo de x menos 2. Aqui seria o menos 2, essa função ia fazer assim, ó. Ok? Seria assim a função. Bom, isso foi para a função do primeiro grau, né? Porque você está percebendo que é tudo uma reta. Mas, e se fosse uma função do segundo grau? Vamos fazer o desenho de uma função do segundo grau. Vou apagar tudo aqui e a gente vai desenhar uma função do segundo grau para uma função modular. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei para uma função modular. Como que seria o gráfico? A maioria dos vestibulares pergunta qual é o gráfico de uma função modular. Por isso que eu estou dando tanta ênfase para esse assunto. Então seria assim, ó, o f de... Não, deixa eu botar o eixo cartesiano aqui. Então seria o eixo cartesiano aqui. E ele daria a função assim, ó, o f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 1. Bom, o que você tem que fazer? Você tem que colocar os resultados. Por exemplo, se fosse o x fosse 0, você ia ter que 0 ao quadrado é 0, menos 1. Mas o módulo de menos 1 é 1, portanto seria aqui, ó. Quando o x for 0, a imagem é 1. Portanto, o primeiro ponto seria aqui, ó. Deixa eu pegar o ponto, vai ser com os pontos pretos, os pontos dos eixos cartesianos. Portanto, o x ia ser aqui. O primeiro, né? No 1. Bom, e se o x fosse 1? Se o x fosse 1, ia ficar 1 ao quadrado menos 1, ó aqui, ó. Vai ser igual ao próprio módulo, o número do módulo. Portanto, se fosse 1, vai ser 1 ao quadrado menos 1, 0. Portanto, a imagem é 0. Então, quando x for 1, aqui está a imagem. A imagem vai ser 0. Se o x fosse 2, 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3. Então, é maior que 0, portanto, é o próprio número. Portanto, 3. Então, quando o x... Meu Deus. 1, aqui é o 0 e aqui é o 3. Bom, se quando o x for 2, o y vai ser 3. Então aqui está 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então tá nesse ponto aqui, né? Isso. Tá mais ou menos aqui. Se o x for 3, olha isso. 3 ao quadrado é 9, menos 1, 8. Então, se o x é positivo, é maior do que 0, é o próprio número do módulo. Portanto, a imagem vai ser 8. Então, quando o x for 3, a imagem vai ser 8. Ó. Aqui está o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui está o 8. Então, seria nesse ponto aqui, ó. Isso. E agora, se o x fosse menos 1.
Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1, 0. Portanto, se é maior ou igual a 0, é o próprio número. Portanto, quando ele é menos 1, ó, aqui está o menos 1. Deixa eu colocar na mesma distância. Aqui está o menos 1. Seria 0. Aqui estaria o ponto. Se for menos 2, menos 2 ao quadrado é 4. Porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 4. 4 menos 1, 3. Então, quando for menos 2, a imagem vai ser 3. 3. Vai ser 3. Portanto, o ponto vai estar menos 2, vai ser no 3, vai estar aqui. Ok? E se for menos 3? Vai ser menos 3 multiplicado por menos 3 vai dar mais 9. Mais 9 menos 1 dá, quando for menos 3, 9 menos 1 vai dar justamente o 8. Portanto, o menos 3 vai dar o 8, ó, aqui. Ops. Aqui. Seria aqui? Sim. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer o gráfico. O gráfico seria assim, seria uma parábola. Aqui ia estar um pouco inclinado para cá, porque não vai para o eixo Y, negativo. Aqui para cá, ó. E aqui mais uma parábola. Então, ó, como seria bem estranha o gráfico de uma função modular do segundo grau. Seria exatamente assim. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula, que será a próxima aula será de relações métricas do triângulo. Ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau!